Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, meu irmão? Tudo bem com você, minha irmã? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vamos para mais uma palavra, mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar com você sobre a multiforme graça de Deus. Tema sensacional e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero falar sobre os 4 níveis da graça de Deus. É claro e evidente que a multiforme graça de Deus tem vários níveis, alcança todas as áreas da nossa vida, afinal de contas, é pela graça que somos salvos. Hoje eu quero falar com você apenas dos 4 níveis, para o vídeo não ficar muito longo, a mensagem não ficar muito longa, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Você sabe o que é a multiforme graça de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? Bom, para a gente entender esse texto, para a gente entender essa palavra, esse tema, a gente precisa entender que graça significa o favor imerecido. Graça é o favor que nós não merecemos, ou seja, todos nós pecamos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que nós merecemos na realidade seria a morte. Mas a Bíblia diz também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos aqueles que estão em Cristo foram alcançados pela vida eterna, pela graça de Deus, consequentemente alcançados pela vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que venceu a morte, anulou o poder da morte sobre a nossa vida e nos deu o direito de vida eterna. Então vamos lá, meu irmão, minha irmã, falar um pouquinho sobre graça, sobre esse favor imerecido, esse favor que nós não merecemos. Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, Deus nos cura, Deus nos perdoa, tudo isso é pela graça. Então o primeiro nível da graça, da multiforme graça de Deus, é a graça que perdoa pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus perdoa os nossos pecados, não porque nós somos merecedores, mas porque a graça de Deus nos alcançou mediante o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz que o sangue de Jesus, preste bem atenção nisso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todo ser humano, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo agora, todo ser vivo, todo ser humano na face desta terra, ele tem sim jeito, ele tem sim uma esperança, há jeito, há uma solução para qualquer ser humano na face desta terra. Não existe, escute isso que eu estou lhe falando, não existe caso perdido para o nosso Deus. Jesus Cristo pode mudar o quadro de qualquer ser humano. Jesus Cristo pode mudar o quadro de qualquer homem, de qualquer mulher. Não existe caso perdido. Jesus pode nos perdoar de todo o pecado. Isso é a graça que perdoa. Eu quero que você leia, se você puder, lá em João, capítulo de número 8, esse texto sensacional da palavra de Deus para o nosso coração. Evangelho de João, capítulo de número 8, a palavra de Deus nos conta uma história linda. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Olha o versículo de número 7. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Versículo 10. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse:
Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que coisa extraordinária, meu irmão. Isso aqui se chama graça. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é o amor de Jesus derramado sobre esta humanidade. A Bíblia diz que essa mulher foi pega no ato adulterando. Naquela época, esse tipo de pecado era digno de apedrejamento, de morte. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo olhou para aquela mulher, amou aquela mulher e perdoou os seus pecados. Mudou aquela história. A graça de Jesus alcançou até uma mulher que já estava a ponto de morrer por conta de um pecado que cometeu, por conta de um adultério que cometeu. Só que a graça perdoadora de Jesus alcançou aquela mulher. O homem ou os homens daquela época, os religiosos, queriam apedrejá-la, queriam destruir aquela vida. Achavam que não tinha mais jeito, mas Jesus não. Jesus olhou para dentro do coração e da alma daquela mulher e disse: mulher, eu te perdoo, vai e não peques mais. Isso se chama graça, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. É isso que Jesus faz por nós, porque todos nós falhamos todos os dias. Não devemos jogar pedras, acusar ou apontar outras pessoas dizendo por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo. E o que nós fazemos, meu irmão e minha irmã? Todos nós falhamos, erramos. É claro que isso aqui não dá margem para viver uma vida de pecado, lógico que não. Mas a Bíblia diz, João escrevendo uma de suas epístolas, ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. E o outro nível de graça que eu quero falar com você é a graça que liberta. Isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, a graça que liberta. Jesus Cristo, ele liberta da opressão, liberta dos vícios, liberta das drogas, liberta de enfermidades que estão alojadas na vida de uma pessoa ao longo de anos, liberta de situações que muitas das vezes parece que não tem saída. Jesus Cristo, ele liberta. E quando fala de libertação, às vezes a gente pensa que é só espíritos malignos. Não, mas todos nós precisamos de libertação em algumas áreas. Talvez você fale, mas eu não tenho nenhum espírito maligno, eu tenho o Espírito de Deus, graças a Deus por isso. Mas talvez nós precisamos ser libertos, talvez a pessoa precise ser liberta de um vício, talvez a pessoa precise ser liberta da bebida, talvez a pessoa precise ser liberta da mentira, dos maus hábitos, dos palavrões. Várias coisas nós precisamos nos libertar, coisas que muitas vezes atrapalham a comunhão com o Espírito Santo. Mas eu quero ler com você sobre uma libertação que eu acho muito linda na palavra do Senhor, que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor para a gente entender. Versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha a graça do Senhor Jesus, que liberta, trabalhando e atuando na vida de uma mulher enferma com o espírito maligno, um espírito de enfermidade, já há 18 anos. A Bíblia diz que Jesus foi pregar em uma das sinagogas e de repente ele observa que lá tem uma mulher que andava encurvada. Aquela enfermidade não era uma enfermidade normal. Aquela enfermidade era uma enfermidade causada por um espírito maligno. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo alcançou aquela mulher, libertou ela daquela enfermidade, consequentemente daquele espírito maligno também, que fazia com que aquela mulher andasse encurvada. Quando Jesus chega, a graça dele envolve o ambiente e o que é mal tem que bater em retirada. Aleluia, ele liberta, cura, transforma, muda o quadro, como mudou o quadro daquela mulher. A vida daquela mulher não foi mais a mesma a partir daquele dia. A graça do Senhor Jesus Cristo também, ela cura. Olha que coisa linda, a graça de Jesus nos cura.
A Bíblia conta a história lá em Lucas também, no capítulo de número 18, a partir do versículo 40, diz assim a palavra do Senhor. Olha que história linda, a graça que cura, a multiforme graça de Deus, e um dos níveis é a graça que cura. Olha só que coisa extraordinária. Lucas capítulo 18, versículo 40 diz assim, 40 em diante. Então Jesus parando mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história conta sobre um cego. A Bíblia diz que aquele cego, ele precisava de um milagre. Aquele cego precisava de Jesus. Aquele cego não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus, passando pelo caminho, aquele cego começa a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama insistentemente. A multidão manda que ele pare de clamar. Todos dizem para ele parar de importunar o mestre, mas ele continua clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a fé naquele homem entendia que Jesus Cristo é a graça de Deus que foi manifestada para nós. Entendia que Jesus Cristo, ele nos envolve com a sua graça, com o seu favor, com o seu amor. Então ele clama até alcançar a sua vitória, o seu milagre. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar aquele homem. E eu acho lindo que quando aquele homem chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta, o que queres que eu te faça? Olha que coisa linda, meu irmão e minha irmã. Desde quando Jesus é obrigado a fazer alguma coisa por nós e ainda perguntar o que nós queremos que ele faça? Jesus, faça a tua vontade é boa, perfeita e agradável, louvado seja o nome do Senhor. Quem somos nós para dizer para o Senhor o que ele deve fazer ou deixar de fazer? Mas o amor de Deus, o carinho, a humildade de Jesus é tão grande que ele chega para aquele homem e pergunta, o que você quer que eu te faça, meu filho? E ele diz, Senhor, eu quero ver. E Jesus, ele vai direto no problema e diz, vê, a tua fé te salvou, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Essa é a graça que cura, é a graça que muda a história, e mudou a história daquele cego. A partir daquele dia, aquele cego não foi mais o mesmo, não só porque voltou a enxergar, não, mas porque conheceu o Salvador da sua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O quarto nível da graça, eu disse que vou falar apenas de 4 níveis. A multiforme graça de Deus, ela abarca o mundo todo, mas eu vou falar apenas de 4 níveis, e o quarto nível é a graça que salva. Ainda no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas hoje é um mistério, oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 8 e o versículo de número 9, eu vou ler com você, diz assim, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Glórias a Deus. Olha que coisa extraordinária. Esse texto conta a história de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, aquele que era detestado pela comunidade, aquele que era detestado pelos seus irmãos. Os cobradores de impostos eram tidos como ladrões, como roubadores, como inimigos da nação, porque eram judeus que trabalhavam para o governo de Roma, cobrando os seus irmãos judeus, e muitas das vezes cobrava juros altíssimos, fora da cota normal, enriquecendo e prejudicando os mais pobres. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele entra em Jericó, um homem chamado Zaqueu, um publicano, decide ver Jesus,
sobe em uma figueira brava, procura ver, e diz a Bíblia que antes que ele enxergue o Senhor Jesus, Jesus já o tinha enxergado. E diz a Bíblia que Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, entrar em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus entra, Zaqueu demonstra arrependimento. Isso aqui é um ponto importante para ser alcançado pela graça, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Mas para que essa graça venha a abundar em meio ao pecado, é necessário reconhecer o pecado e se arrepender. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu convidou o Senhor Jesus Cristo para o seu lar, entrou com ele dentro de casa e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu estou pronto a pagar pelos meus erros. Restituo 4 vezes mais ou quadruplicado. Jesus olhou a sinceridade no coração de Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa. Essa é a graça que salva. Observe que Jesus já estava dentro da casa de Zaqueu, mas em momento nenhum Jesus mencionou salvação. Jesus já estava conversando com ele, mas Jesus não mencionou salvação. Jesus só mencionou salvação quando Zaqueu demonstrou arrependimento, quando Zaqueu confessou, falou que realmente iria mudar. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. A graça que salva alcançou a família de Zaqueu naquele dia, através de um ato tão lindo de convidar Jesus Cristo para o seu lar e se arrepender das suas práticas passadas. Louvado seja o nome do Senhor. Tá vendo aí, meu irmão, que coisa linda? O Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. A graça de Jesus nos alcança em todas as áreas, em todos os momentos, em tudo o que precisamos. A multiforme graça de Deus está sempre pronta para nos atender, para nos socorrer e para nos ajudar. Mas é necessário demonstrar um coração arrependido, um coração transformado, um coração que crê e espera em Deus, porque entendemos que sem Deus nada podemos fazer. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que o Senhor fortaleça a tua vida espiritual, te renove a cada dia. Esta palavra venha borbulhar, ferver no teu coração, pois a Bíblia diz que o meu coração ferve por palavras boas, e esta não é outra senão a palavra de Deus que transforma, que santifica e que purifica o nosso coração. Vamos orar agora comigo, vamos orar. Eu quero orar por você, quero orar com você, para que o nosso Deus venha continuar nos abençoando, nos guiando, em nome de Jesus. Amado e bondoso Deus, Senhor do céu e da terra, Deus amado, é com muita alegria que nós entramos em Tua presença, depois de uma palavra poderosa que o Senhor ministrou ao nosso coração. Tenho certeza, Pai amado, que o Senhor falou com mais alguém neste momento, porque o Senhor falou comigo, Pai. Deus, como eu me sinto alegre, confortado pela Tua graça, pois eu sei, Pai querido, Pai santo, que eu não sou merecedor, mas a Tua graça, que é o favor que nós não merecemos, ela se manifestou, Pai querido, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, que a Tua graça continue sendo derramada, que nós viemos crescer em graça e também em conhecimento, que a Tua graça continue sendo derramada sobre a vida do Teu filho e da Tua filha neste momento. Pai, ele não merece, ela não merece, eu não mereço, nós não merecemos. Ó Deus amado, mas é por Tua graça que nós estamos de pé. Como o salmista disse: eu deitei, eu dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Ah, se não fosse o Senhor, Pai querido, o que seria de nós, Pai amado? Não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, Pai amado, para nos dar vida, para nos dar o fôlego de vida, o pão de cada dia, um teto sobre a nossa cabeça, o ar para respirar, meu Senhor, a proteção, Pai querido, que nós recebemos, se não fosse o Senhor, Pai amado, o que seria de nós? Então eu quero neste momento dar a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois somente o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, de geração a geração.
pelos séculos dos séculos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, que nós viemos continuar crendo, Pai querido, na Tua graça. Ó Deus amado, e mesmo quando pecarmos ou falharmos, Pai querido, que nós não venhamos desistir, Senhor. Porque muitas das vezes o adversário, Pai amado, ele sopra nos nossos ouvidos e tenta nos fazer parar. Tenta, Senhor, nos convencer, Pai querido, de que nós não valemos nada, de que nós não iremos chegar a lugar nenhum, Pai querido. Ah, Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor, mas isso é uma mentira do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, oh glória, e Jesus Cristo é a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que toda mentira do diabo seja anulada agora. Aleluia, que venha reinar a verdade de Jesus na nossa vida, meu Senhor da glória, e que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Perdoa, Senhor, os pecados do teu filho e da tua filha. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados, meu Senhor, e que a tua boa mão continue estendida sobre nós, nos guiando, nos orientando, nos sustentando, nos abraçando, Senhor da glória, nos levantando, Pai querido, quando estivermos caídos, Pai. Fortalece o teu filho, meu Senhor. Fortalece a tua filha, ajuda ele, ajuda ela a continuar nesta jornada, caminhando na tua presença, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus amado, eu quero te louvar, meu Senhor, e te agradecer, Pai bendito, por este momento abençoado na tua presença, agradecer pela tua poderosa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe, meu querido e minha querida irmã. Deus te abençoe com esta palavra. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem. Se você não for inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.